Bom dia a todos, estamos aqui com mais uma live da Consultoria do Rock, mais um domingo de manhã no nosso Brasil Varonil, hoje com Micael Machado e Fernando Bueno novamente. De novo, gurizada, um domingo, nós três aqui, né? Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia, madrugamos, né? Acordando cedo aqui no frio de Porto Alegre, mas vamos falar de música, que é a nossa paixão, como eu digo sempre. Estamos aqui para mais uma. Bom dia, Fernando. Bom dia, Micael, bom dia, Marlon. Eu dormi cedo ontem para participar dessa live inteiro, porque a gente vai falar de dois discos muito importantes aí na minha vida como fã. Cara, eu só fiquei curioso que o Micael falou que tá frio em Porto Alegre, aqui em São Borja deve estar uns 26 graus, e a gente tá só 600 quilômetros distante. Pois é, tá. Eu sou friorento, então eu tô com frio. Ah, não, então tá. Bom, pessoal, a gente... Eu também, porque eu liguei o ar-condicionado aqui no 20 graus para conseguir participar sem ficar transpirando demais. Quantos graus aí em Rondônia, Fernando? Hoje, mas aqui a média é 28 para cima, né? Deus do livre. E uma seca braba aí, né? Aqui esse período é um pouco mais de seca mesmo, né? E aqui nós temos dois períodos no ano, né? Ou é quente e úmido, ou é quente e seco. Tá bom, então. Pessoal, a gente vai fazer a live não com aniversariantes da semana, mas assim como na outra vez, até para deixar a live um tanto mais curta, o que significa que ela vai se tornar 2h30, né? A gente diminui os dias e vai aumentando as horas. A gente vai fazer apenas 3 dias, 1, 2 e 4 de outubro, uma breve homenagem ao aniversariante do dia 3 de outubro. Então, o dia 1º de outubro, hoje, tem vários discos aniversariando. No total, a gente tinha separado quase 10, mas aí conseguimos, entre muitos tapas e beijos, mais tapas do que beijos, reduzir para 5 discos. Então, começando com o primeiro aniversariante do dia, The Unforgettable Fire, o álbum do U2, lançado em 1984, no dia 1º de outubro de 84, que é um disco que dá uma guinada muito grande na carreira da banda, porque a partir daqui eles vão se tornar conhecidos principalmente nos Estados Unidos. Não que a banda irlandesa não fosse conhecida na época nos Estados Unidos, né? Eles já tinham lançado 3 discos, o Boy, o October e o War, e com o War veio o advento do sucesso de Sunday Bloody Sunday, mas aqui em Unforgettable Fire tem o primeiro grande hit internacional do grupo, além de Sunday Bloody Sunday, que era um hit, mas não tanto sucesso, que é Pride in the Name of Love. Então, é a hora da mudança, o U2 se torna um tanto quanto comercial a partir daqui, e vai estourar mundialmente com The Joshua Tree, em 1987. Eu gosto bastante desse disco, apesar de que eu sou um tanto daqueles que acham as fases do U2 bastante separadas, né, e essa segunda fase, que é a mais famosa, que certamente o Michael vai dizer que é a que ele mais gosta, eu gosto, mas não é a minha preferida pega o Ashton Baby até o pop, e poxa, assim, o que eu mais gosto desse disco aqui é Bad, né? Eu acho Bad fantástica, uma música lindíssima, talvez a música mais linda do U2, fase inicial, e depois sai no Wide Awake na América, né, uma versão longa que tem aqui de Bad, logo de cara, ocupando quase todo o lado A, esse álbum aqui que é gravado exatamente na turnê de promoção da Unforgettable Fire nos Estados Unidos, e que ele, na verdade, é um EP, né? Um EP que saiu aqui saiu em todo mundo, mas aqui no Brasil ele saiu um pouco tanto quanto podado, e desse disco aqui, eu tenho o single da faixa título, Unforgettable Fire, com a Sword of Homecoming no lado B, e também, claro, né, um dos singles mais vendidos da história, Pride in the Name of Love, que traz na contracapa aqui Martin Luther King. Então, esse é o grande álbum do U2? Eu acho que não, ele é um álbum que fica na linha, na minha lista ali, ele fica ali na parte de baixo, ali do top 5 e o top 10, mas é um grande disco, com grandes clássicos, e só um detalhe aqui, né, tem Boomerang 11, perdão, no lado B, que só saiu, até onde eu sei, só saiu aqui, nesse singlezinho aqui. Então, começamos o dia com The Unforgettable Fire. Eu vi que o Michael estava apresentando ali ele, então vou passar a bola para o Michael, Fernando, pode ser? Claro. Então, Unforgettable Fire é o 4º disco do U2, né? É o começo da segunda trilogia,
que, como o Myron disse, é a fase do U2 que eu mais curto. Mas dos três, dessa trilogia, que é ele, o Joshua Tree e o Hawthorne Room, talvez seja o que eu menos curto, embora seja um descasso, né? Eu tenho essa edição dupla, que saiu depois com um bônus, que o plástico está trabalhando um pouco o reflexo, mas saiu depois com vários bônus, e lá do tal tem o Boomerang 2 aqui também. E, cara, é um disco muito representativo, assim, porque realmente o U2 amadurece aqui, e eles começam a... Eu acho que musicalmente eles mudam, eles viram uma banda mais madura, e antes as coisas eram mais simples, as músicas eu acho que eram mais simples aqui. E tem Pride, tem MLK, como eu não citou, tem Bad, que é lindíssimo, ouvi essa música ao vivo aqui, foi uma coisa de louco. Tem a Sort of Homecoming, que é muito boa também. E dessa turnê saiu, eu esqueci de separar o Live at Red Rocks, né, que é o... Eu não lembro o nome oficial. Under the Blood Red Sky, foi gravado nessa turnê, obrigado. Na verdade, ele é da turnê do Warner, Michael. Eu tava com essa dúvida. Eu acho que é dessa turnê, mas tudo bem. Não tenho certeza, então. Mas, cara, é um disco muito bom do U2. Para mim, não seria a porta de entrada para a banda. Quem já tiver mais conhecimento dessa fase do U2, porque é bem diferente. Ele é diferente do que o U2 fez depois do Arctic Baby pra cá, que aí sim virou pop mesmo. E é diferente da primeira fase, que era um rock mais simples, né? Então é um disco assim, que eu acho muito bom, mas não é para quem é iniciante em U2, já tem que ter uma certa conhecimento da banda. E Pride e Bad, tem só essas duas músicas, não tem o que falar mais. Bom, sobre o U2, eu não vou falar do disco específico e vocês vão entender por quê. Eu geralmente não gosto de ouvir coletâneas, eu não sou muito fã de ouvir coletâneas. Porque, para mim, as coletâneas meio acabam estragando as bandas, né? E acho que o U2, para mim, é uma banda que aconteceu isso. Eu conheci a banda ouvindo as coletâneas, e daí, quando eu vou para os discos, eu acabo esperando aquelas músicas que estavam nas coletâneas e não aproveitando legal as outras, né? As outras músicas que muitas vezes eu tenho certeza que eu estou perdendo aí alguma coisa legal. Eu gosto da banda, gosto principalmente dos singles, né? Os singles que estavam nessas coletâneas, principalmente aquelas duplas que saíram, sei lá, há 20 anos atrás. E curioso que aquelas duplas que saíram, a parte 1 e parte 2, saíram com um segundo CD cheio de bônus, que provavelmente são músicas bem diferentes das músicas que estão nos discos, né? E as músicas são legais, quer dizer, o que eu quero dizer é isso, se eu gostei daquilo, muito provavelmente eu vou gostar da carreira toda, né, das músicas todas da banda, mas eu não consigo ouvir um disco de estúdio do U2 sem ficar esperando os singles. Acho que isso acontece com várias bandas para mim, assim, acho que o Smiths acontece a mesma coisa. Tem outras bandas que acontecem isso comigo, então não vou conseguir falar sobre o disco em si do U2, mas é uma grande banda, eu gosto bastante. Eu não sei se vocês estão acompanhando o U2, mas eles estão naquela fase Elvis lá em Vegas, né? E o palco, eu ontem estava vendo o palco novo que eles criaram, que é no formato de esfera, que aí fica todo telão no ginásio, não sei se vocês viram isso. Não. É impressionante, assim, a qualidade dos palcos do U2 sempre se reinventando, né, em termos de turnês. Claro que agora não é uma turnê, né, é uma temporada, eu acho que são 2 anos que eles vão ficar em Vegas, né, é bem Elvis Presley mesmo. Mas eu não sei se vocês viram isso aí. Esse palco tem alguma semelhança com aquele 360 ou não? Não. Ele, na verdade, ele vai pegar o ginásio, o local onde eles estão fazendo não sei o quê, e aí o telão é projetado em todo o ginásio. Caramba. Não é? O 360, o palco era 360 graus com eles no centro, né? Agora eles estão no centro, mas a projeção é em todo o ginásio, inclusive no telão. Eles trouxeram para dentro do palco, né? Exatamente. E aí a própria luminosidade do palco é diferente. Eu não sei se você chegou a ver, Michael. O que eu vi, o que eu li é que isso aí não é deles, né? Isso aí é da casa de show que eles estão tocando lá. Eu vi uma manchete, uma notícia. A casa de show mais tecnológica do mundo, o U2 estava inaugurando, The Sphere, se não me engano, em Las Vegas.
Mas eu só tá. vi a manchete da notícia, eu não cheguei a ler a notícia inteira, mas eu acho que isso aí não é específico deles, é da casa de shows. Entendi. Não, então, eu achei que era E deles, então. o Larry Millen não tá tocando, né? Que ele tá com problema nas mãos, né? Nas mãos e nas costas, se não me engano, também, né? Ele tem um problema, alguma coisa assim. Ele tá meio ruim. Cada vez mais comum que as pessoas, que esses músicos a gente gosta. Bom dia, Infelizmente. bom dia, Luke Luciano, sempre presente aí nas nossas lives. Bom dia, um bom domingo para ti, né? Que seja um domingo de muita paz, muita música para todos nós aqui. Encerramos então o primeiro álbum, Forgettable Fire, rapidinho, né? Vamos passar para o segundo. Micael, eu vou passar para ti aqui, depois eu volto. Vamos para ti, do Togo Tutai. Tu Toco Tu Dai, Ramones. Primeiro disco com o Rich na bateria, o Rich Ramone. Eu tenho um texto meu que eu fiz no site sobre ele. É um disco que o Johnny estava indignado porque bandas que surgiram depois do Ramones, influenciadas pelo Ramones, estavam fazendo mais sucesso que eles. Era na época que o hardcore estava forte nos Estados Unidos, isso aqui é 86, né? 84, 86 depois. O hardcore estava forte nos Estados Unidos e o thrash estava vindo com tudo, né? Já tinha o Metallica no auge, já tinha o Slayer no auge. E o Johnny e muitas dessas bandas citavam o Ramones como influência. E o Johnny disse, pô, essas bandas aí se influenciam na gente e estão fazendo mais sucesso do que a gente, então a gente tem que fazer alguma coisa para tentar se igualar a eles, no caso. E aí ele pediu e planejou, e como ele era o general da banda, que fosse um disco mais pesado do que os anteriores. E realmente é uma tendência que tem, nessa fase do Rich, eu noto bem uma tendência mais hardcore da banda do que os anteriores. Os anteriores eram mais punk, alguma coisa mais leve. Aqui a coisa começa a pesar, ficar um pouco mais rápida, não tanto quanto viria a ser depois, nos próximos dois. E, cara, é um disco muito bom, tem uma história muito interessante do porquê do nome do Togo To Die, que é porque o Johnny quase morreu, que ele apanhou de um outro músico lá. É uma historinha que eu vou deixar para quem quiser ler, vai ler no texto lá que eu escrevi, que tem essa historinha. E, pô, aqui tem a própria do Togo To Die, tem Mama's Boy, tem Endless Vacation, tem Danger Zone, tem duas músicas que são diferentes do que o Ramones costuma fazer, que é I'm Not Afraid of Life e Planet Earth, 1988. E tem algumas músicas mais popzinhas, assim, que viraram singles, que são Chasing the Night e Howling at the Moon. Infelizmente eu não tenho singles. Mas, cara, é um baita no disco. Eu gosto muito dessa fase com o Rich, já falei isso numa outra live. É um disco, para quem diz que Ramones é tudo igual, isso aqui é uma prova de que não é tudo igual, né? E eu tenho também a versão da Rhino, deixa eu guardar ele aqui, a versão da Rhino que saiu depois, que veio com essa capinha, que ela tem, o disco tem 13 músicas e essa versão da Rhino tem 12 músicas extras. Então tem praticamente um segundo disco de demos e covers e lados Bs. Inclusive aqui tem a cover de Street Fighting Man, do Rolling Stones, que eles gravaram na época, foi cover de um dos singles. E essa versão aqui é muito boa, tá aqui a banda, né? Essa versão é muito boa, porque as músicas extras são muito boas, os lados Bs da banda aqui nessa época são muito bons. Eu quero ver se eu acho aqui a capa alternativa. Não tem aqui. E, cara, é um disco que vale a pena ouvir. É um disco que eu gosto bastante dos Ramones. E para quem acha que Ramones é tudo igual, aqui está uma prova de que não é tudo igual. Ouçam. Não tem mais o que falar, né? O Micael já falou tudo aí. O Ramones sofre um pouco daquilo que eu acabei de falar também sobre das coletâneas. Eu conheci a banda pelo Loco Live. Quantas músicas tem o Loco Live, Micael? E daí parece que tudo tá lá, né? As coisas que a gente gosta, que a gente conhece, as músicas mais conhecidas. E os discos mesmos eu acabo não ouvindo. Eu tenho os 2 primeiros dele, tenho 2 coletâneas e tenho ao vivo, Loco Live, mas não tenho esse daí também não.
Essa fase antes do Mainon, antes do Mainon falar, eu achei aqui a capa alternativa, seria a capa alternativa, porque na capa eles não aparecem. Na capa eles não aparecem, né? Mas a sessão de fotos foi feita normal. E eles não aparecem na capa, não foi intencional. Foi um erro que deu, que os flashes não acionaram. E de toda a sessão, a banda acabou achando aquela foto mais legal e botaram ela na capa. Mas existem fotos feitas com onde a banda aparece, né? Aqui está uma prova dela. Desculpa, Marlon. Essa fase do Ramones com o Hit, a gente já tinha comentado antes, quando do aniversário do... Agora me fugiu, do Halfway to Sanity, que esse sim é de 86. Essa fase do Hit é muito boa, né? É um Ramones mais técnico, como a gente já comentou da outra vez. Então, acho que o Michael realmente falou tudo do disco, é um baita disco. Não é o meu preferido, eu ainda acho o Subterranean Jungle o melhor disco dos Ramones. E, Fernando, já que tu é das coletâneas, assim, dessa questão da coletânea, eu te sugiro tu ouvir esses quatro discos do Ramones, assim, Subterranean Jungle, o Halfway to Sanity, To Talk to Die e o Animal Boy. Eles são discos diferentes. É um Ramones, a gente sente Ramones ali, mas a pegada do Hit na bateria é diferente. Eu não sei se o Michael vai concordar comigo, mas na verdade tu comentou alguma coisa assim, né? Mas ele é diferente esse Ramones, né? O Subterrâneo ainda é com o Mark, né? É o último com o Mark antes do Hit entrar. Mas já é realmente um disco mais diferente, mas ainda não está tão pesado, tão rápido e hardcore quanto é essa fase do Hit, né? Que é uma mudança intencional da banda, que, como tudo na carreira do Ramones, foi buscando atingir o auge comercial que eles não conseguiram atingir, né? Eles só foram fazer realmente sucesso depois que acabaram. Bem, encerramos então mais um. Passamos para o próximo. Então vamos ao terceiro disco de 1º de outubro. Um discaço, um disco que marcou a época, Crystal Ball. Simplesmente a estreia de Tom Shaw no Styx, uma das grandes bandas já saídas dos Estados Unidos, e que aqui tem a estreia do baixinho Tom Shaw substituindo John Kurulewski, que, se não me engano, está de aniversário dia 3 de outubro também. Imagina, a estreia do Tom Shaw exatamente perto do aniversário do antigo guitarrista, né? Um disco fantástico que aí está ainda com sticks nos seus pés prog, né? Os dois enfiados nos pés prog, mas que, claro, com o Tom Shaw ali, ele já dá uma pisadinha no hard, que tinha também, e no pop, né? Começa com Put Me On, uma das grandes músicas do Styx, uma paulada, Put Me On, que eu acho fantástica, né? Essa frase aqui de cara, né? Put me on in your brand new record album, sign one cut, one listen to the songs. É uma descrição do que está acontecendo na audição, né? E aí vai, né? Mademoiselle, já começa a me arrepiar aqui, ó. Mademoiselle Jennifer, que é lindíssima. Crystal Ball, a faixa título, que é linda demais. Uma das músicas que é de chorar, This Old Man, Dennis DeYoung cantando incrível. E encerra simplesmente com Claire DeLune, bailarina, que o Dennis DeYoung faz aqui, tocando piano e cantando também. Fica horas aquele lá, 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 lá. É o Styx, assim, se moldando para, em 1977, esse disco é de 66, em 1977, estourar, né, mundialmente, então, com The Grand Illusion, e o álbum que a gente apresentou de 78, Pieces of Eight. Como eu sei que o Fernando é fã do Styx, então vamos lá, Fernando. Crystal Ball, estreia de Tom Shaw no Styx. Eu sou fã mesmo, gosto muito. Eu acho que a banda ela consegue misturar, não misturar, mas trazer elementos assim de estilos completamente diferentes, né? Talvez comparassem com Chicago da vida, assim, porque eles têm um jazz, eles têm um prog forte, mas eles têm uma veia pop, assim, fantástica também, né? Vários hits. O Crystal Ball eu não tenho. Eu tenho 4 outros discos só do Styx. O Styx é uma banda que eu preciso focar um pouco mais, pegar algumas coisas a mais. A fase atual eu perdi o contato também. Eu não sei se você acompanha essa fase atual, esses últimos discos aí, ó. Desde acho que do Big Bang Theory lá o Big Bang Theory já é bem antigo, né? Tem mais 2 recentes, né? Que pra gente 1990 é recente, né? Não, o Big Bang Theory é 2003, se não me engano. Então,
Mas, assim, da volta ali da banda em 1990 eu acompanho, mas os discos bem recentes deles são muito bons. O último é The Crown of Creation, de 2021. Pois é, eu tenho que ir atrás mesmo, assim, mas eu gosto bastante desses anos 70. Os primeiros 2 discos, puxa, são demais, né? Pô, muito bom, assim, eu gosto mais desse disco. É uma banda muito original, né? Assim, me lembra muito Kansas também. É claro que o Kansas é diferente a pomposidade do Kansas, né? Mas aqui o Styx me lembra muito essa questão. E lembra também que eu relaciono bastante o Styx com o Kayak. Kayak, é. É que o Kayak é holandês, né? Sim. É. Daquelas bandas ali americanas que eles me lembram, né? Bom, Fernando, vamos ouvir o primeiro Não Ouvi, Não Gostei do dia. O que eu tenho para falar de Styx é Não Ouvi, Não Gostei. O Maroni tentou me converter para essa religião aí, mas eu não consegui ser adepto ainda. Talvez um dia, quem sabe, mas por enquanto eu tô no Não Ouvi, Não Gostei. O que é triste, né? Porque o Mikael tá perdendo de ouvir uma banda fantástica, assim, por puro preconceito, acho, sei lá. Porque, cara, assim... Vou ouvir o Tu Toca Tu Dai de novo e tá bom para mim. É lamentável, cara, é lamentável, assim, isso aí, mas só para encerrar sobre Styx, né, eu tinha preconceito com a banda por causa que eu só conhecia Baby. Aí tu ouve Baby ali, o Dennis DeYoung cantando e tal, mas aí tu te aprofunda na discografia, é bem isso que tu falou, né, Fernando? É muito versátil a sonoridade do grupo, né, então os caras vão misturando elementos, e fora que assim, né, as composições do Tom Michel, Dennis DeYoung, James Young, sim, separados, tu percebe claramente, é que nem Supertramp ali com Roger Hodgson e Rick Davis, né? Tu ouve e tu sabe, isso aqui foi o Rick Davis que compôs, isso aqui foi o Roger Hodgson que compôs. E aí são bandas diferentes na mesma banda, que é fantástico, assim, eu acho que até é uma coisa que é legal a gente fazer isso, uma consultoria recomenda alguma coisa, com essas bandas diferentes dentro da mesma banda, né? Não sei como tua opinião, Fernando. Não, é uma ideia mesmo, né? Eu tô até agora pensando aqui, que bandas que colocaria assim, né? Até a gente poderia extrapolar até para um Kiss, assim, né? Quando o Gene Simmons e o Paul Stanley faziam músicas ali, também tinham uma pegada diferente, assim. A não ser quando o Paul Stanley compunha pro Gene Simmons, porque quando o Gene Simmons largou mão, né? Era que compôs. Vou correr o Fernando da live agora, mas é o Los Hermanos do Marcelo Camelo e o Los Hermanos do Rodrigo Amarante, são 2 bandas. Exatamente. Nesse ponto eu vou defender o Mikael. Concordo fortemente. Então, já que o Mikael se manifestou positivamente, pelo menos em alguma coisa, Mikael, por favor, o próximo álbum de 1º de outubro. Que é? Papa é Pop. Deixa eu buscar ele aqui. Eu já falei numa outra live que eu gostaria muito de mostrar o Papa é Pop, vou começar pela contracapa, tá? Gostaria muito de mostrar o Papa é Pop com a capa tripla, que existe uma edição dele com a capa tripla, mas eu não tenho, eu tenho esse meu aqui, que é o original da época, mas a capa tripla não é fácil de achar, mas o meu é um pouquinho diferente, porque como eu falei na outra live, o meu, né, tá autografado pelo Humberto, nesse aqui ele fez o símbolo do Yin Yang. Então, como eu citei numa outra live, para quem não viu, eu tive a oportunidade, quando eles lançaram o Tchau Radar, de encontrar a banda numa sessão de autógrafos. E o Humberto, eu levei todos os meus vinis, que na época ia até o Filmes de Guerra, Canções de Amor. E o Humberto viu, vinil, que legal. E autografou todos esses, que autografar todos, a contragosto do empresário que estava lá, correndo todo mundo na fila. E em de cada disco ele fez uma coisa diferente. No outro que eu mostrei, ele fez o símbolo do Índia, no GLM. Aqui ele fez o símbolo do Yin Yang, que está presente em algum lugar, depois lá dentro do disco. E, cara, falando do disco em si, é um disco diferente do Engenheiros. É um disco que começa os teclados a aparecer mais, o que é estranho se dizer para uma banda como Engenheiros, que é um rockzinho tão básico, que os teclados começam a aparecer mais, mas realmente é o que acontece. E eles sempre quiseram ser o Rush gaúcho, né? Ou pelo menos o Rush brasileiro. E aqui eles seguiram essa fase do Rush. O Rush, assim como botou mais teclado na banda, eles começaram a botar mais teclado também, mais piano. E todo mundo
pensa nesse disco, claro, pensa em o Papel Pop, pensa em Era um Garoto Como Eu, amava os Beatles, Rolling Stones, que eu já conhecia por causa do meu pai, que gostava de Incríveis. Mas esse disco aqui, para mim, são duas músicas que... as duas Exército de um Homem Só são muito boas também, para ser sincero, tudo bem, papapá. Mas esse disco aqui, para mim, se vale por causa de duas músicas, cara, que é Anoitecer em Porto Alegre, principalmente, que eu nunca ouvi ao vivo, em show, o Humberto ou os engenheiros tocando ela. Eu já vi o Humberto tocando ela em lives dele, né, principalmente na época da pandemia, mas com banda, eu nunca vi ele tocar. E uma outra música que eu gosto muito é a Violeta Travestida Face Trotuar, que tem a participação da Patrícia Marques, que era, se não me engano, do Trem da Alegria, de alguma dessas bandas infantis. Depois ela, quando adulta, teve uma carreira como cantora muito boa, mas também faz tempo que eu não ouço falar nada dela. E a Violeta Travestida eu tive a chance de ouvir ao vivo uma vez apenas, no show que ele fez de lançamento do Insular, com o Esteban Tavares na guitarra, que era da Fresno, se não me engano. E é um show até que vai fazer 10 anos agora, a gente até vai recuperar o texto que eu fiz para ele, porque é um show que foi bem marcante, o show de lançamento do Insular. E, cara, quando ele tocou a Violeta Travestida, que é uma música longa, tem 7, 8 minutos, muito pouca gente no Auditório Araújo Viana conhecia essa música, cara, e para mim foi um deleite, assim, porque é uma música que eu nunca imaginei ouvir ao vivo. E para mim são as duas músicas que mais marcam desse disco aqui, apesar de não terem feito sucesso, apesar de terem músicas que muita gente vai dizer que é melhor, as mais famosas, né? Mas Anoitecer em Porto Alegre, principalmente, né? E a Violência Travestida, para mim, são as músicas que mais marcam esse disco. É um disco que eu acho bom, não é o melhor dos Engenheiros, longe disso. E abre assim como o U2, assim como o Rush, abre uma segunda fase da banda, né? Que iria depois por Várias Variáveis, do Gessinger Leaks. Então, bom disco, recomendável. Eu fiz a resenha desse álbum lá naquela série dos 7 Pecados do Rock Nacional e classifiquei ele como cobiça, né? Aí o Michael agora fala que eles pretendiam ser o Rush gaúcho, e é exatamente o que o Humberto Gessinger queria, né? Ele se achava, na época, o maior instrumentista do Brasil, tocava teclado com os pés, era baixo duplo, o Licks também com a guitarra de 2 braços, né? Se não me engano, o baixo do Gessinger já era de 6 cordas, o baixo duplo, né? Ele tinha um baixo de 6 cordas e o baixo de 4 cordas. Então, eles estavam muito inspirados no progressivo, apesar de que nesse álbum tem a balada, para ser sincero, o Papel Pop, que é super comercial, Era um Garoto Como Eu, que é uma versão da música dos Incríveis, que é uma versão do original italiano, né? C'era un ragazzo che come me e tal. Mas realmente, assim, a Anoitecer em Porto Alegre, até eu vou discordar de time, o pessoal que eu conheço que gosta de Engenheiros acha ela uma das melhores músicas do Engenheiros. E para quem conhece Porto Alegre, viveu o ambiente de Porto Alegre, a descrição que o Gessinger faz ali é perfeita, né? Eu cheguei a já ler 2 dissertações, uma dissertação e uma tese, que tratam das letras do Humberto Gessinger, e é meio que unânime, assim, como Anoitecer em Porto Alegre é um retrato muito fiel do que é a noite de Porto Alegre, é a madrugada de Porto Alegre. Claro que peca ali por fazer inserções do Grêmio, né? Dos títulos do Grêmio, mas tudo bem, o Gessinger é gremista. Em 2006, depois fizeram uma remontagem já colocando os títulos do Inter, que foi bem interessante de ouvir, né, porque surpreendeu, assim, para quem conhecia a música, já estava acostumado, o Grêmio vai ser campeão mundial, surge um Inter, vai ser campeão mundial, né, e para nós aqui no Rio Grande do Sul, essa rivalidade Grenal sempre aflora. E sobre a Violência Travestida Face Trotuar, também eu acho fantástica, são as 2 melhores músicas, mas muito para essa inclinação progressiva, né? Músicas longas, mais de 7 minutos, muito trabalhadas, o Licks ali mostrando por que o Ney Lisboa chamou ele para fazer parte da banda, que até então ele não conseguia ter mostrado o seu talento como músico, né? Ele sempre ficou muito à sombra do Humberto Gessinger, e ali ele começa a solar aquela guitarra que eu me lembro que foi a primeira vez que apareceu nas nossas frentes, aquela guitarra sem a mão, né? Que não tem a mão da guitarra, que é onde ficam as cordas presas, já era presa direto no braço, que a gente ficava, nossa, né, que coisa revolucionária, impactante. O baixo do Humberto é assim também. O baixo também, e não é à toa, né, que os caras estão fazendo uma música de tanta qualidade que eles acabam indo tocar, e isso é importante ressaltar, né,
eles fazem uma turnê na União Soviética. Até onde eu sei, é a primeira banda brasileira que vai tocar na União Soviética, que era a União Soviética ainda, né? Então, é um disco fantástico, eu acho o melhor disco do Engenheiros. Estou atrás dele, só que entrou naquele balaio dos 150 para cima, né? Infelizmente, não se acha mais esse disco. Nenhum disco de Engenheiros tu acha por menos de R$100, e eu não entendo por quê, porque são discos que venderam bastante. Fernando, desculpa, eu me alonguei um pouco na minha fala, mas... Não, Não, só, antes do Fernando, antes do Fernando, eu só queria... Eu acho que eu não fui claro. Quem é fã de Engenheiros mesmo, quem acompanha a banda, com certeza tem a Anoitecer em Porto Alegre dentre as favoritas, né? Eu digo assim, é o público mais em geral, que só conhece as coisas que tocam em rádio. Não sei nem se boa parte dessa galera já chegou a ouvir essa música, né? Porque não é uma música muito conhecida. Ela é exaltada e conhecida pelos fãs. É mais ou menos... vou mal comparar com o Alexander the Great, que todo fã do Iron conhece, mas quem só ouviu o Iron de vez em quando... nem sabe que existe. Então, eu acho que eu me expressei mal, então, desculpa. Desculpa, Fernando. Não, imagina. Vocês falando de engenheiros vão falar com muito mais propriedade que eu. Imagino que é muito legal, assim, para vocês aí, né, gaúcho e tal, que acompanharam a banda desde o início, assim, ver a banda estourando. Acho que deve ser muito legal. Eu ouvi bastante engenheiros ali, 88, 89, quando eu estava começando a ouvir música, eu ouvia muita rádio, né, então eles tocavam bastante. Mas hoje eu perdi totalmente interesse, assim, perdi interesse mesmo, né? E as duas comparações aí me dói um pouco no coração. O primeiro é falar que Engenheiros é o Rush brasileiro, né? Então aí já dava dor. E depois comparar a música do Engenheiros com Alexander the Great. Putz, daí fica a comparação mesmo. Não é em qualidade, não é em qualidade, é só em conhecimento, em divulgação. Não, mas para deixar claro assim, né, Fernanda, não é que eu ache, nem o Michael ache. Quem aí se achava era Humberto Gessinger. Não, eu entendi completamente, isso aí é óbvio, né? A gente sabe. É curioso, né, essa ambição que o pessoal da banda tinha, mas assim, parecia só uma ambição, porque não se desenvolveu isso, né? Porque eles também caíram, acho que numa seara mais pop aqui no Brasil mesmo, né? Poxa, eles estouravam. Eu cheguei a ver show tal, lotadaço, em todo lugar, no Brasil todo. Mas não tinha isso, assim, né? Então eu acho que era muito mais uma pretensão pessoal do que realmente passaram isso pra música. Tem gente que considera partes do Várias Variáveis, partes do GLM como sendo progressivas. Eu nunca achei um nível de chegar progressivo, até porque o nível de musicalidade, de qualidade técnica que eu enxergo no progressivo, que eu ouço no progressivo, eu nunca ouvi no Engenheiros. Acho que eles nunca chegaram ao nível das grandes bandas progressivas para poder ser... As composições também nunca foram tão trabalhadas. Mas se nota que a banda tinha essa inclinação, tinha pelo menos essa influência. O Humberto é muito fã de Pink Floyd e sempre falou isso. Pelo menos a influência e a intenção e a inspiração estavam ali, né? Mas influência, inspiração e intenção nem sempre garantem aquilo que tu quer, né? Eu gostaria muito de tocar que nem os grandes mestres da música lá, mas eu sou um baixista ridículo, né? Eu creio que o progressivo está ali, sim, eu vejo esses toques de progressivo, ainda mais para uma banda que era o Engenheiros do Havaí, né? Os caras que estavam criando ali sopa de letrinhas, Terra de Gigantes, a Revolta dos Dantes, principalmente a Revolta dos Dantes e Terra de Gigantes, né? Sopa de letrinhas é uma música mais comum, mas elas já tinham toquezinhas, pitadinhas, progs ali, músicas longas, 6 minutos, letra complexa, uma construção diferente, né? Terra de Gigantes é só uma guitarra e voz. E eles ficam ali 5 minutos tocando ali, tem um tecladinho, se não me engano, que faz um solo, não me lembro se é teclado ou um violino elétrico, mas enfim, tem algumas coisas ali, eu vejo essas nuances, prog, que vão ser exaltadas para um público que não sabia o que era progressivo, eu acho que isso que é importante, né? O público brasileiro, no final dos anos 80, início dos 90, tinha como progressivo o quê em mãos? O Pink Floyd, voltando com o Delicate Sound of Thunder, talvez, né? O Genesis do Weekend Dance, que se tu for comparar esse tipo de progressivo do Genesis Weekend Dance com o que está sendo feito aí, por mais que tenha, para ser sincero, é um prog moderno, né? Se comparar com Crest of Navy, por exemplo, de Jethro Tull, né? Ou o outro, Catfish Rising, de 91, Rock Island, né? Enfim,
E só para encerrar também, o disco, assim, se tornou marcante quando eu vou a Porto Alegre agora, eu e meu companheiro, a gente está chegando em Porto Alegre, a gente tem que colocar na intenção em Porto Alegre, não sei porquê, a gente coloca para ouvir no carro, porque é muito legal. Então, um beijo, Sandra, aí, onde tu deve estar assistindo, ou vai assistir depois. É bem legal a gente estar chegando assim, ficar anoitecer em Porto Alegre. Parece que a gente entra na vibe de Porto Alegre, assim, por mais que seja uma coisa que nós sabemos que Porto Alegre é uma cidade que hoje está um caos, né? Virou um caos. Não estou falando da questão das chuvas que aconteceram, é bem diferente, né? A cidade de Porto Alegre se mudou há muito tempo. Vamos para o próximo, a gente fechar 1º de outubro. Bora. Então, No Prayer for the Dying, o álbum do Iron Maiden, um dos motivos do Fernando estar aqui, né? É o disco que aqui, na minha opinião, começa a fase de decadência do Iron Maiden, lançado em 1990. O Fernando depois certamente vai comentar mais sobre ele, né? Que ele colocou lá na nossa lista lista não, né? Série de discos que parece que eu gosto. É um disco que eu acho, assim, bem estranho, porque ele vem na sequência do Seventh Son of a Seventh Son, que é um descasso, né? E que nós estávamos falando de prog, Seventh Son tem muitas inspirações prog. Aqui tem muitas coisas que eu gosto. Poxa, ele começa muito bem com o Tal Gunner, né? Que é uma faixa muito bom. Vai pro The Assassin mais adiante. Tem um grande sucesso, Bring Your Daughter to the Slaughter, encerra com Mother Russia, que é legal. Mas eu não sei, tem alguma coisa aqui que não... E não é só a mim, né? Que não agrada. Tem alguma coisa no som do No Prayer for the Dying que é muito estranho, além dessa capa, que eu sei que a gente não pode falar mal de capa do Iron Maiden aqui, né? Mas eu acho essa capa, no mínimo, estranha. E eu peguei esse disco também naquela série holandesa, que eles trazem os CDs duplos, né? E aí aquilo que o Fernando até comentou numa outra live, que eles sempre mantêm o álbum na íntegra, no primeiro CD, e os bônus ficam no segundo. E aí esse aqui, a série Picture, aquela, aí o Fernando pode comentar melhor, né? Esse aqui traz como bônus, no CD bônus, 4 faixas, que destaca-se Communication Breakdown. Felizmente, eu completei essa série aqui, eu acho muito bonita essa série, que foi lançada, acho que a partir segunda metade dos anos 90, e que vai até o Fear of the Dark. Eu gosto do disco, assim, perto do que vem sendo lançado hoje, é um baita disco, mas falta alguma coisa na musicalidade dele, não sei porquê. Minha preferida é Tal Gunner. Então, Fernando, por favor. Bom, eu tenho uma relação muito, muito forte, né, com esse disco, né, porque foi quando eu comecei a ouvir rock ali, depois que eu comecei a ouvir mesmo metal, o primeiro disco que eu comprei ali foi The Number, né, comprei pela capa, e esse foi o primeiro disco, assim, nossa, o Iron Maiden lançou um disco, então eu tenho que ir lá comprar o novo disco do Iron Maiden. Então esse foi o primeiro que eu acompanhei. E acho que para mim, a geração aí, dessa minha idade, aí, né, 45, 44, 43 anos, acho que aconteceu com muita gente. E esse aqui é exatamente o disco que eu fui lá na loja comprar. Então essa aqui é a cópia que eu fui lá. Ele sofreu, talvez, um pouco com essa questão de que a banda estava se tornando cada vez mais intrincada, né? O Maron falou do Seventh Son, que tem muita coisa de progressivo, veio depois de um disco do Summer in Time, com guitarra sintetizada. Então, assim, o Iron Maiden estava se tornando grande, estava usando muita produção nos discos, e eles fizeram intencionalmente uma volta ao básico. Isso foi muito dito, assim, na época do lançamento. E provavelmente eles queriam resgatar a sonoridade ali do Killers, do The Number of the Beast, né, alguma coisa ali. Então, essa estranheza que as pessoas podem sentir com esse disco, talvez venha disso. Não sei se o Martin Murphy errou alguma coisinha ali, alguma timbragem, alguma coisa, mas essa crueza do disco é totalmente intencional, né? Eu vou citar algumas músicas aqui que eu sou muito fã, assim. A faixa título No Prayer for the Dying eu acho um crime, eu não sei mais reconhecida. Ela tem uma melodia muito bonita, ela tem umas frases de guitarra muito bonita. Public Enemy Number One também é outra faixa que eu não entendo, assim, por que ela não ficou, né? Tudo bem, hoje em dia, depois de tantos discos, ela não entrar num show, eu até compreendo. Aliás, quase todas as músicas aqui, né, elas não estão mais em shows, mas elas deveriam ser mais, assim, os fãs deveriam falar mais.
E tem uma outra que eu gosto demais, principalmente do trabalho de voz do Bruce, que é o Run Silent, Run Deep. Eu acho essa faixa demais, muito boa, eu também não entendo. E agora, pro outro lado, né, eu lembro que quando eu ouvi, eu não gostei de cara, que é Hooks in You. Eu não sei porque eu não gosto dessa música. Ela nunca me bateu desde quando eu ouvia demais lá no início, quando eu só tinha poucos discos, quer dizer, eu ouvia esse disco 2, 3 vezes por dia. Essa faixa nunca me agradou. E ela, por curiosidade, é a única que foi composta ainda com o Adrian Smith, né? Ela é uma composição do Adrian Smith. Mas assim, vamos lá, Micael, depois a gente volta a falar de outras versões aí. Fala aí. Então, o No Prayer realmente não é dos meus discos favoritos do Iron, e um pouco é por causa dessa crueza que o Bueno falou, e talvez por causa da produção do Martin Birch, que é um pouco diferente aqui, Martin Birch, eu não sei como é que é a pronúncia, e eu sei que é intencional, eu sei que tudo isso, mas, cara, soa estranho, um disco que soa estranho, apesar de ter excelentes músicas, cara. Eu gosto muito de Tail Gunner, eu gosto de Assassin, nunca gostei muito de Hooks in You, nunca gostei muito de Holy Smoke, eu sou apaixonado por No Prayer for the Dying, e é engraçado que o Bueno falou dela, e não citou a letra. Cara, eu acho uma das melhores letras do Iron, e olha que o Iron tem letras boas. E uma curiosidade que quando eu conheci esse disco, já tinha sido lançado, eu conheci o Iron na época do Fear of the Dark, e aí a gente pegou as letras para ler, porque na época a gente pegava o disco, pelo menos na Pedro Osório, se alguém aparecesse com um disco de alguma banda que todo mundo gostava, a gente gravava um monte de fita e saía espalhando as fitas pela cidade, né? E aí, quando a gente pegou as letras, que o encarte felizmente tem as letras, né? Então, é uma música que termina com Deus me deu a resposta para a minha vida, para meus sonhos, para minhas preces, para o meu existir. E aí eu me lembro que um camarada nosso, um amigo nosso lá, falou assim, pô, como é que uma banda satanista fica debochando de Deus, assim, dizendo que Deus deu a resposta? Sabe, eu achei um absurdo, já na época eu achava um absurdo o pensamento desses, porque eu era uma banda satanista e pô, uma música que claramente não tá debochando de Deus, sabe? E o cara vai falar, eu achei um absurdo na época, cara. Então, assim, eu gosto muito de Tail Gunner, eu gosto muito de Assassin, mas esse disco pra mim é No Prayer for the Dying, e principalmente Mother Russia, que eu fiquei bem chateado que o André fez as músicas injustiçadas do Iron e não colocou ela, que é uma música que eu acho fantástica, uma música que eu acho das melhores músicas da carreira do Iron, Mother Russia, e quase ninguém cita, quase ninguém fala dela, cara. Eu acho que é um disco que, não sei, eu já tentei dar milhares de chances para ele, para tentar jogar ele mais para cima da carreira do Iron, mas tem umas coisas aqui que não batem muito com o meu gosto, e talvez por ser mais simples mesmo, intencionalmente. Eu não sei se alguém falou que é a estreia do Yannick, né? O Yannick que vinha da banda do Duna, né? É a estreia dele, e tá na banda até hoje. E só antes de devolver a bola pro Fernando, queria, já que nós estamos aqui para mostrar o bootleg, né? Esse aqui eu tentei tirar a capa, mas eu não consegui. Eu tenho esse bootlegzinho aqui que junta algumas coisas. Então ele tem, dessa fase, ele tem a Emma Mover, que foi lá do B de single dessa fase. E é como eu já mostrei no outro, eu não consigo tirar o plástico aqui, mas é aqueles bootleg que é tão bootleg que a capinha é isso aqui. Aí o disco se separa e tal. E aí o Myron falou numa outra live que ele tinha pago R$5 num disco e ninguém acreditava, mas ele tinha para provar. Eu tenho o preço para provar quanto eu paguei aqui por ele, tá? 10 pila. Não fui eu que botei esse selinho aqui, cara. Tá? Esse selinho já estava aqui, cara. Esse bootleg aqui ficou bem famoso. Eu tenho fonte vozes da minha cabeça, que foi um fã-clube paulista que prensou ele. Mas não sei se isso é verdade ou não. Eu sei que ele é nacional. É um bootlegzinho bem legal, cara. Foi um dos primeiros bootleg do Iron que eu tive. É só uma curiosidade. Bootleg, então. Eu sei a data que eu sei a data que eu comprei esse bootleg, no dia 24 de agosto de 1994. Porque eu comprei esse no dia de manhã do Monster of Rock. A gente foi pra galeria primeiro antes de ir lá pro Pacaembu. Então eu sei a data que eu comprei esse bootleg. Então, 94. Só pegando daqui, né, primeiramente eu quero saudar aqui, estamos com 7 views, né, 7 pessoas na live, então muito obrigado a todos que estão assistindo aí. E aí a gente tem aqui o comentário
grande Gustavo aí, do Gus 69, né? Um forte abraço aí, saudades tu, meu amigo. Tá curioso para ouvir o novo disco solo do Bruce. Então, se vocês puderem comentar em cima, e depois o Paulo também deixou um comentário ali, eu vou passar o comentário na sequência, só para os guris comentarem aqui a respeito do novo disco solo do Bruce, eu não sei, começando pelo Fernando, por favor. Expectativa lá em cima, né? Esse disco tá sendo prometido já há muito tempo, né? E, inclusive, né, reza a lenda aí que 2 músicas do Iron Maiden, eu já comentei isso em uma outra live, foram tiradas desse disco, né? Que Empire of the Clouds, né? E Return to Show Fail, né? Que era para ser músicas da carreira solo, e ele acabou aproveitando no Iron Maiden. Então, ele já tá com bastante material para esse disco, e eu tô numa expectativa bastante grande aí. Eu acho que, da minha parte, mais do que expectativa pelo disco, eu tenho expectativa pelos shows que já foram anunciados para o ano que vem. Eu já comprei meu ingresso para Porto Alegre, paguei 2 rins, um pulmão e meio intestino, mas garanti meu ingresso e, cara, espero que o disco novo seja tão do nível do Accident of Birth e do Chemical Wedding, porque o último, que eu não recordo o nome agora, não foi o disco que eu achei abaixo desses, cara. Mas o Dixon, o Roy Z... Oi? Tyranny of Souls. Isso, desculpa. É que a minha cabeça não é mais a mesma, cara. E eu acho que o Dixon e o Roy Z juntos, cara, e se tiver o Adrian ainda, que não se sabe ainda se ele tá na banda ou não, pelo menos eu não sei. Cara, essa dupla, esse trio aí, dá pra esperar coisa boa dos caras. Pelo menos capacidade pra isso, eles já provaram que tem. Eu confesso que eu não tenho expectativa nenhuma, né? Eu já falei que minhas expectativas para o Iron Maiden acabaram em 2000, então não tenho expectativa. Mas sou eu. A segunda pergunta aqui é para o Mikael aqui, ó. Mikael, o Paulo está te perguntando aqui, me explica as sacolas de vinis. Vou deixar para ti, né? Explica? As sacolas nos vinis. Cara, isso aí é aprendizado do meu pai, vamos dizer assim. Meu pai dividia os vinis dele por estilos. Então ele tinha lá um vinil só de uma sacola plástica com vinil só de bolero, uma sacola plástica com vinil só de tango, uma sacola plástica com vinil de música gauchesca, não sei o quê. E eu aprendi a guardar meus discos assim. Então, cada sacola é uma banda. Cada sacola ou mais, dependendo, né, da banda. Então, por exemplo, já falei, né? Essas aqui são de Young, para cá é Rush, aqui é Jimi Hendrix. E aí as prateleiras também tem uma certa ordem: Canadá, Seattle, Estados Unidos, lá é Brasil, punk pós-punk. E aí quando eu quero ouvir um disco do The Cure, eu sei que está na prateleira de pós-punk numa sacola amarela. Eu quero ouvir um disco do Rush, eu sei que ele está na prateleira do Canadá numa sacola amarela aqui também. Eu quero ouvir o disco da outra banda, está na sacola tal, na preta. Eu acho mais fácil de localizar o disco que eu quero dessa forma. Cada um tem a sua mania de organizar os discos. Meus CDs eu já organizo de forma bem diferente. Mas é mania de colecionador. Tem alguma coisa a ver com umidade e pó, não? Ajuda também, né? Ajuda também, se pensar por esse lado. Eu guardo sempre ele dentro dos plásticos, né? Sempre plástico interno, plástico externo. Eu acho que ajuda a proteger também, mas o motivo maior mesmo é eu localizar fácil a banda que eu quero rapidamente, né? Então eu procuro manter as cores igual, assim, da mesma banda, assim, quando mudou de cor eu sei que mudou de banda. São manias, cara, manias, infelizmente. Organizações, Mikael Jara. Bom, isso aqui rapidinho, só para a gente finalizar, né? Então, quem quer bastante mais detalhes, como o Myron falou, eu tenho uma matéria na Consultoria do Rock, discos que parece que só eu gosto, que é o No Prayer for the Dying. Eu conheço muitos amigos que gostam bastante, mas também conheço muitos que colocam o No Prayer for the Dying como lá na parte de baixo, na preferência. Né? Então, isso é normal. Então, só para a gente finalizar, uma curiosidade, né? A gente mostrou aí, todo mundo mostrou
as capas dos discos, essa aqui é a capa lá original, mas eu queria mostrar capas alternativas, né? Essa aqui com alusão ao Terry Gunner, Legal. a capa é bastante, né? Daí, mais recentemente nos relançamentos, eles resolveram tirar a figura do coveiro aí da capa, né? Deixando só o Ed. Então, muitos reclamaram, outros acharam que ficou mais interessante, né? E eu tenho essa versão também em um picture aqui. Esse picture, só para rapidinho, quando eu cheguei a comentar que na época dos anos 90, ali saíram muitos pictures da Iron Maiden que não eram oficiais. Esse aqui é um exemplo, tá? Ele é um picture, tá? Tem todos os códigos, tá? Mas ele não é oficial. E, para finalizar mesmo, Mas a vinil tá valendo. dois bootlegs, ó. No Player Under Tour. Esse aqui esse principalmente aqui é bastante legal. E eu tenho um CD também, de 1990. Gravado na Escócia, ó. Que é bastante legal. E o que tem do No Prayer nesse bootleg aí? Porque eu sempre fiquei curioso, assim, que eles quase só tocavam o Bring Your Daughter to Slaughter e Tal Gunner, né? Legal. Ele tem Tal Gunner, abre com o Tal Gunner, né? Inclusive, Public Enemy Number One logo de cara, né? Eu até falei bem da música e eles chegaram a tocar. Holy Smoke, daí No Prayer for the Dying, e só. Apesar que esse aqui é um bootleg... É um bootleg simples, então provavelmente o show não está completo aqui. Ele é de dezembro de 1990. Então provavelmente o show não está completo aqui, deve ter alguma coisa ou outra. Como um monte de bootleg. Sim. Talvez Fernando... venha dela aqui do Twitter, né? Deixar de fora. Aqui já tem, ó. Aqui tem Roxinho. Tem a Tervana, Public Enemy Number One, Holy Smoke, The Assassin, olha, ó. No Prayer for the Dying, Hoax in You, e só. Mas tu veja, são 6 músicas do disco, né? Era a época que a banda ainda conseguia, assim, trazer 6 músicas de um disco novo nos seus shows, né? Mas isso não tem jeito, né? A banda com muito longeva é assim mesmo, né?